Oi, gente, e aí, como vocês estão? É, Diga aí pra mim como é que vocês acharam da prova do TRT-8. Eu fiz essa prova, fui fazer de teste, mas saí muito tranquila, acabei achando assim uma prova muito tranquila, galera que se dedicou, que estudou, não teve novidades. É, foi da forma que eu esperava. Eu foquei mais em licitações. Eu sabia que ia vir cobrando mais licitação no direito administrativo e realmente eu acho que caiu só uma da 8.112, que foi sobre as penalidades. Não me lembro se caiu alguma de improbidade. Eu vi alguma coisa falando, alguma questão em relação perguntando que abrangia União, Estados, DF, município, mas agora eu não lembro em qual matéria que foi essa questão. Eu não saí com a prova porque eu terminei a minha prova acho que umas 2, 3 horas depois, então não podia sair com a prova, né? Quem saiu aí com a prova, se quiser compartilhar, mas não consegui sair com a prova. A redação não teve surpresa, eu já imaginava que seria algo em relação à administração, achei muito tranquilo o tema. Foi a minha primeira prova de redação, então não sei como eu me saí. Mas o tema eu achei muito tranquilo, achei que viria cobrando alguma coisa em relação à análise SWOT, alguma coisa nesse sentido, ou então algum tema específico do direito do trabalho, como assédio moral, alguma coisa nesse sentido. Então eu já estava com a minha visão um pouco mais voltada para estudar essa parte. Eu vi que muitas pessoas não sabiam que ia cair um tema assim muito específico, mas estava no edital, que não seria um tema de atualidade, seria um tema mesmo específico daquilo que você estava estudando para a prova, então poderia cobrar qualquer coisa. Por isso que é muito importante vocês lerem o edital, porque realmente estava lá que seria algo específico. A parte de português, eu já esperava que seriam poucas questões, porque o CESP ele é assim, ele é uma banca que ela não fica muito inovando, mas ao mesmo tempo também não é aquela coisa muito congelada que as pessoas sempre pensam que vai ser. Muitos estavam chutando ali umas 12, 13 de português e pouquinho das outras matérias. E não foi assim, ela cobrou 6 questões de português, o resto ela tacou naquela 11.486. Quem não estudou essa lei se lascou. E já era uma coisa que eu realmente esperava. Ontem de manhã eu fiquei muito respondendo questões em cima dessa lei. Foi uma lei que não teve revisão de véspera, pelo menos eu não vi na revisão de véspera do GRAM falar sobre essa lei. Ficaram perdendo tempo com aquela da lei do deficiente, não caiu nenhuma questão. É, a parte de licitação veio cobrando mais licitação no direito administrativo. O direito constitucional sem novidade, artigo 7 já era de se esperar. Sobre alguma coisa do trabalho, artigo 22 também já era de se esperar. O artigo 84 não tem novidade em direito constitucional no CESP. O CESP sempre cobra esses artigos. Quem estuda para CESP sabe que o CESP ama perguntar competência do STF, competência do presidente, competência do Senado, competência do Congresso. Esses artigos vocês que fazem CESP têm que saber. O 22, sem novidade. CESP ama. Igual o artigo da nacionalidade em outras bancas, é o 22 no CESP. CESP ama o artigo 22 da Constituição. E caiu perguntando uma questão em relação à competência sobre legislar sobre o direito do trabalho. Então, sem novidade, caiu uma outra questão também de constitucional, deixa eu ver. Alguma coisa que era do acidente de trabalho, né? Acho que é o artigo 7, se não me engano. Enfim, caiu. Então, foi uma prova, ao meu ver, muito bacana. Não acho que o CESP pesou a mão. Ele pesou a mão em assuntos, né? De tipo a 11.486, a licitação. Mas quem estudou essas leis se deu bem, porque realmente veio cobrando o que ele já costuma cobrar em relação. Caiu a 611B da CLT, uma questão. Caiu uma questão sobre o ius postulandi também. Caiu uma outra questão em relação à jornada de trabalho do almoço, se pode almoçar ou não quando você faz 4 horas de jornada. Perguntou uma outra se podia retirar as férias, diminuir a quantidade de dias nas férias e se podia tirar o adicional noturno. Então não teve novidade. Quem realmente estudou para essa prova
se deu bem. Eu espero que vocês que estejam aqui, que fizeram a prova, eu vi que alguns de vocês fizeram essa prova. Eu espero muito que vocês tenham se dado bem. Na redação também espero que não tenha sido novidade para vocês. Eu não sei se eu passei nessa prova, tô esperando aí sair. Não foi uma prova que eu tinha realmente a intenção de passar, eu fui para fazer teste para os próximos, né? Porque eu tava focada no TJMG, que é mês que vem, dia 5, que também o pessoal está estudando. E é isso, sem novidades. Espero que vocês tenham passado. Quem vai continuar focando para o INSS, que é da mesma banca, saibam que não vai ser alternativa, vai ser certo e errado. Cuidado, porque o certo e errado é completamente diferente. Quem não conhece essa banca, quando você erra uma questão, você perde 2 pontos. Então, geralmente o pessoal deixa em branco, né, questões. Ah, não vou responder 120, vou responder 110, vou responder 100. Não aconselho. Eu, quando eu faço prova do CESP, ou é pra se dar bem ou é pra se lascar. Eu respondo as 120 questões. Por quê? Se vocês fazem 100 questões e erram 20, vocês perderam 40 pontos da prova. E aí vai dar 60 pontos no total de acerto. Então, fora. 60 pontos não entra em prova nenhuma, basicamente. Ainda mais uma de 120 questões. Você tem que fazer pelo menos ali umas 105, uns 105 pontos mais ou menos, para você se sentir um pouco mais tranquilo, né, digamos. Não é que você tenha que tirar 105 pontos, mas para você se sentir um pouco mais tranquilo, sentir que dá para brigar ali pela vaga, é nessa faixa de pontuação, de 80 para cima, 85, 90, menos que isso, você tá fora do concurso. É muito difícil você se classificar dentro de um concurso de 120 questões, tirando 70, 80 pontos. Então, eu não aconselho vocês a deixarem as questões em branco. O CESP é uma banca ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito para onde correr, não dá para chutar, porque se você errar, você perde 2 pontos. Então, você tem que ter convicção daquilo que você está respondendo. Então, a minha dica para vocês é leitura de lei. Leiam a lei. Saiam da videoaula, saiam de ficar toda hora trocando, uma hora assistir direito constitucional com o professor, outra hora assiste com outro, outra hora com outro. Saiam desses canais de que fica, mas eu vou te ensinar a passar com essa técnica, eu vou te ensinar a passar, eu estudei uma semana, eu vou te ensinar a passar com esse outro método aqui. Saiam desses canais de métodos, né? Foquem realmente em sentar, estudar de fato, tenham esse compromisso, tenham esse respeito com o tempo de vocês, com a dedicação de vocês. Realmente sentem, leiam a lei e façam muitas questões do CESP, porque é uma banca diferenciada. A parte de redação deles não é igual das outras bancas. Não sei se o INSS vai ter redação, mas já para vocês saberem, o CESP ele é uma banca que ele não é aquele tipo de texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ele não funciona assim, ele te dá os tópicos. Eu quero que você fale sobre 3 tópicos aqui. É basicamente responder o tópico, dizer o que é cada um deles. É isso que vocês têm que fazer. Objetividade. Não adianta ficar aprofundando e ficar lá enchendo linguiça e ficar lá querendo saber muita coisa. Não, é realmente colocar o que ele está perguntando. Ontem na redação falava assim, era um texto motivacional de 2 linhas, praticamente, 3 linhas no máximo, uma frase, né, motivacional, não era nem um texto motivacional. Uma frase motivacional perguntando alguma coisa da administração. Desde o início da administração foram criadas ciências, teorias e tal, para melhorar ali no desempenho, de alcançar as metas, de alcançar os objetivos das organizações, não sei o que, não sei o que. Aí vem a pergunta lá. Crie 4 pontos, faça 4 pontos especiais da administração, as quatro funções que tiveram grande importância no estudo da administração, algo assim. Você que tinha que falar sobre 4 coisas. E aí dizia, crie um texto relatando sobre os 4 pontos, sobre as quatro coisas que pediram lá, mas não te deram um tema. Eu já vi estudando redação que o CESP, em determinadas redações, eles dão um tema. Tipo assim, fale sobre a violência da mulher. E aí vem três perguntas, digamos, 3 tópicos, né? Eles não fizeram isso ontem, eles simplesmente jogaram uma coisa genérica. Cite 4 momentos da administração, cite 4 fontes importantes, algo assim, não me lembro direito da pergunta, mas não te dava nenhum norte. Te deram uma frase de motivacional, jogaram esse tema, que você precisava falar de 4 momentos importantes da administração e só.
Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu criei lá 4 perguntas na minha cabeça: administração científica, clássica, burocrática e gerencial. Dão 4. Expliquei cada uma delas, deu 27 linhas. Não aprofundei, expliquei de uma forma genérica o que cada uma, qual que era o objetivo de cada uma dessas teorias e só finalizei o meu texto. Então, basicamente, o CESP ele quer isso, ele quer que você explique o que é e dê o objetivo, né? E tchau. Não é para ficar muito enchendo de coisa, ele gosta de uma coisa objetiva. Então, vamos aguardar. Mas, se for ter no INSS, vocês já vão ciente do estilo de redação que o CESP cobra. Mesma coisa, eu sou muito melhor em direito constitucional, então eu falo para vocês, na parte de constitucional pro INSS, foquem nesses artigos que eu falei para vocês. O 22, ele despenca no CESP. O, o 22, o 84 do presidente, o 52, que eu acho que é do Congresso Nacional, se não me engano, ou é o 53. Esses do 51, 52, que falam sobre o que faz o Congresso, o que faz a Câmara dos Deputados, o que faz o 101 lá do STF, ou é o 102, que ele fala sobre o STF, quantos ministros, o que eles fazem. O STF ele está muito visado nesses últimos dias, então olhem para o STF, o que eles fazem ali, né? O que eles julgam, quem eles julgam. Quem julga os ministros do STF em caso deles cometerem crimes, que é o Senado no caso ali. Então, foquem nesses artigos que o CESP ama. Ele pergunta aquele do... Ele gosta às vezes de perguntar aquele do... Que assim, que o deputado ele não responde pelas palavras que ele fala, sabe? Alguma coisa nesse sentido assim, quando ele tem o cargo. Eu acho que eu acho que esse é lá do 18, 19, por ali. Ele tem isso, que ele não vai responder criminalmente pelas palavras que ele diz, pela opinião dele, né? Ele pergunta de vez em quando essa questão. Nacionalidade cai em todo quanto é canto, mas não custa estudar, né? Provavelmente acho que é uma questão. Mas sempre cai o artigo 22 das competências privativas da União, né? E são muitos itens. Aí ele dá um textozinho, igual ele fez ontem. O Estado X criou uma lei e tal para falar sobre o direito do trabalho e não sei o quê. Aí vinha as perguntas. Essa lei é válida? Essa lei é inconstitucional? E aí vocês têm que... Basicamente é assim, o CESP ele gosta muito de historinha. Então é vocês lerem a lei, lerem súmula vinculante, lerem as súmulas normais do STF e lerem jurisprudência, mas geralmente as súmulas. A súmula vocês não podem ir sem ler a súmula vinculante do STF. E aí você focar muito em responder questões, porque o CESP ele não é muito letra de lei, ele te dá uma historinha. O fulano saiu na porrada com o ciclano, e aí, de acordo lá com a 8.112, qual a penalidade? Que caiu uma questão assim ontem. Então, tomem cuidado com isso, eles amam essas historinhas, eles não são letra de lei, eles criam historinha também e falam de acordo com o entendimento do STF, que daí você tem que falar de acordo com a súmula, de acordo com a jurisprudência, e já não vai ser mais ali de acordo com a lei seca. Então, a minha dica para vocês é essa: foquem nessa parte. O direito administrativo, foquem ali em licitações, porque é uma lei muito complicada. Da 8.112, foca em ficar sobre as penalidades, o que causa demissão, o que causa suspensão, quanto tempo é a suspensão, quanto tempo é algum recurso que tiver. Caiu alguma questão, acho que era do Decreto-Lei 200, perguntando o que era uma entidade da indireta. Então, aí tinha lá as opções, se era autarquia, se era fundação pública e tal, caiu uma questão sobre isso. Então, leiam a 9784, leiam o Decreto-Lei 200 para essa parte de direito administrativo, que às vezes não vem explícito no edital, mas ele cobra mesmo assim em prova. Então, conheça o Decreto-Lei 200, a 9784 são leis importantes, a 9784 é lei importante até para matéria de administração. Então, foquem nisso. Nessa parte de administração pública, o Decreto-Lei 200, o PDRAI também, que ajuda muito na matéria de administração, lê o PDRAI. E é isso. Que vocês tenham sorte no quem vai fazer o INSS, não vou fazer essa prova, mas estou torcendo por vocês. E qualquer dúvida, eu sempre deixo aí no WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem, dicas de leis, né, alguma lei para algum concurso específico que vocês estão estudando. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, coloquem aí nos comentários se vocês passaram ou não nessa prova.